Olá, você que está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Aline Gomides, psicoterapeuta, hipnoterapeuta especializada em relacionamento e família, especializada em tentar entender um pouquinho dessa dinâmica entre as pessoas envolvidas nesse ciclo amoroso, familiar, né, que tanto nos envolve. E antes de entrar propriamente nos temas dos vídeos, eu gosto sempre de falar o que está aqui, ó. De falar o que está se passando aqui no momento. Eu não preparo nada, eu não tenho script, eu não escrevo nada, eu só deixo sair o que tá passando por aqui nesse momento. Deixo a intuição aflorar mesmo. E eu venho entendendo que cada vez mais a gente consegue conversar com as nossas emoções e não nos resumirmos a nenhuma delas. Isso é extremamente libertador, é muito libertador, porque já houve fases na minha vida que eu realmente achava que se eu estava sofrendo por amor, nada mais tinha sentido. Que se eu tinha me dado mal numa prova, num concurso, meu Deus, a vida era só preto e branco, nada tinha graça. Se eu sofria uma decepção, uma frustração com uma pessoa, era o dia todo em cima de uma cama, só chorando e não podia fazer mais nada, não queria fazer absolutamente mais nada. Sim, eu já fui dessas e ficava presa, resumida em um único sentimento de tristeza. E como alguns de vocês, né, que já me seguem no canal, no Instagram já sabem, já são quase 2 meses que meu avô partiu para outro plano. E o sentimento de tristeza, quando você amadurece, ele vai se tornando cada vez mais familiar e vai nos permitindo, né, olhar para outras esferas das nossas vidas e não nos resumirmos exclusivamente ao que a gente está sentindo nesse momento, no caso, a tristeza, né, a dor do luto. E eu tenho sim vivenciado e experimentado que muito embora, né, ainda não completamente recuperada, ainda triste, né, alguns momentos dói mais, eu venho me permitindo experimentar outras emoções também, ficando alegre por outros motivos também. E é isso, eu quero muito trazer essa ideia para vocês, porque parece óbvio, né? Aline, mas é tão óbvio isso, mas não é. Não é tão óbvio assim, como a gente acha. Às vezes a gente acha que por viver um momento difícil, né, por estar atravessando um momento difícil, talvez uma separação, um término de relacionamento, um luto, uma frustração, uma decepção, não sei, algum momento que só você sabe o que está doendo aí. Você fica com um pensamento tão grande nessa situação, você fica tão focado nisso, que fica difícil até se permitir sentir outras coisas. Sentir pequenas alegrias no seu dia a dia. Fique com a sensação de que ficar alegre é culpa. Você não pode ficar alegre. Não pode. E minha intenção aqui é te dizer que sim, quem sou eu para te dar alguma permissão, mas é possível sim experimentar várias emoções. A gente não precisa ser escravo exclusivo de nenhuma emoção, muito menos da tristeza. E fica aqui uma dica, viu? Eu detesto falar que perdi alguém, que perdemos alguém. Só não está no mesmo plano que a gente nesse momento. E se você está vivendo o luto de alguém muito especial e você tinha, né, hábitos com essa pessoa, talvez conversar todo dia, reserve um momento do seu dia, alguns minutos para você se conectar com esse ser e de fato converse. Converse sim, obviamente, né? Creio que você não terá uma resposta falada, né? Mas você vai conseguir interpretar com a sua intuição, com o seu sentimento. E isso se chama ressignificação dos meios. A gente aprende. Quem tem mania de conversar com animais, com plantas, sabe muito bem o que é isso. Conversar e não ter a resposta falada, mas sentir. Então a minha mensagem que sai daqui, ó, hoje é essa. Que muito embora você esteja atravessando um momento extremamente difícil na sua vida, seja ele qual for, como eu disse, só você sabe o que te dói, né? Separação, luto, término, frustração, decepção,
sim. Você pode e deve sentir outras emoções sem culpa. Vivenciar pequenas alegrias do seu dia a dia sem se sentir culpado por vivenciar isso. Eu sei que tá doendo pacas, mas não fique só fechado no mundinho aí da tristeza, não. Experimente viver, se permita viver outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. E a gente tem que quebrar essa ideia, sim, de que se a gente está atravessando um momento bem difícil, bem triste, nós não precisamos viver exclusivamente esse sentimento. Quero muito quebrar isso com vocês, porque eu tenho visto muita gente se sentindo culpado por estar feliz com outra coisa, porque está atravessando um momento difícil. Quebrar essa ideia que se você está, por exemplo, vivendo um momento de luto de um ente querido, você não pode ter momentos de felicidade, porque, nossa, eu acabei de perder alguém, como que eu posso ficar feliz, como que eu posso rir? Não existe isso, né? Até porque as emoções despertadas em nós não nos definem. Eu não sou triste, eu estou triste. Passando por um momento triste. Já parou para pensar como é tão importante a maneira como a gente se refere ao que está se passando aqui, ao que a gente está sentindo? Eu não sou chorona, eu estou chorona. Eu estou atravessando um momento mais triste e aí, consequentemente, estou chorando mais que normalmente eu choraria. Mas isso não me define. Isso é um momento transitório, assim como todas as outras emoções da nossa vida. Todas as emoções são transitórias. Uma hora a gente tá bem, outra a gente tá mais para baixo, mais triste. Outra hora com o coração mais apertadinho, ansioso, preocupado. Outra hora o coração quase saltando para fora de tanta alegria com alguma coisa. Olha só, não discrimine, não recue nenhuma emoção que venha a aflorar dentro de você, ok? E agora bora lá, né? Bora lá ao tema principal desse vídeo. Aline, vamos lá. Qual é a diferença entre esquecer e superar? Gente, muita gente pediu para falar sobre isso. Qual a diferença entre esquecer e superar? Conta uma coisa para mim. Você se cobra esquecer alguém? Você é daquele que fala, eu tenho que esquecer fulano de qualquer jeito, nem que seja fazendo uma lavagem cerebral, eu tenho que arrancar fulano daqui de qualquer forma. Você é dessa? Você é desse? Vou te contar uma coisa. Quando a gente para de se cobrar a esquecer e a gente entende que não tem como esquecer algo ou alguém, porque não temos nenhuma demência cerebral, não temos nenhuma demência mental, não temos nenhuma amnésia, verdade? Vira e mexe, a gente vai lembrar daquilo de alguém de alguma forma, seja bom, seja ruim, a gente vai lembrar. Isso é fato. Mas, Aline, como que eu faço para lembrar menos? Como que faz para dominar um pouquinho mais a minha mente para não lembrar tanto assim dessa pessoa? Olha só. Quando eu digo preciso esquecer fulano, automaticamente eu já lembro de fulano. É lógico, né? É meio lógico isso, já pensou? Mas quando eu olho para a situação que aconteceu, quando eu encaro os fatos, quando eu me permito ressignificar, seja lá o que tenha acontecido, quando eu paro de querer entender o lado e os porquês do outro, sendo que muitas vezes a outra parte nem ela tem claro os porquês dela, nem ela sabe muito bem o que está acontecendo na vida dela. O que não veio de mim não cabe a mim. Guardem isso. O que não vem de mim não cabe a mim. Porque eu fico tentando compreender isso, aquilo outro da outra parte, fica ali o tempo inteiro buscando pistas, sendo que não vai resolver absolutamente nada, e eu nunca vou saber de fato o que aconteceu. Gasto de tempo, de energia imenso, sendo que a resposta concreta eu nunca vou ter. Como eu disse, na grande maioria das vezes, nem a outra pessoa sabe o que ela está sentindo. Tá uma confusão só na cabeça da pessoa. Então, se você parar e analisar bem mesmo, né? Analisar, pensar bem direitinho, você consegue ter a resposta do porquê você se
se apaixonou por uma pessoa tal e não se apaixonou por outra. Pensa comigo. Você não conseguiu se apaixonar por aquela pessoa que talvez seria ideal para você, que talvez te faria bem, não te trataria assim, mas você foi se apaixonar por aquela outra pessoa que talvez você já sabia que ia dar ruim. Você consegue entender o porquê? Não, gente, não dá. Não dá para ter lógica quando se fala de sentimento, quando se fala de emoção, quando se fala de coração. Não existe lógica nesse processo. Beleza, Aline, então o que dá para entender nesse processo? Dá para entender, por exemplo, que essa pessoa não quis continuar uma relação tanto quanto você queria continuar nessa relação. Não é verdade? A pessoa não estava disposta a investir o mesmo tempo, energia que você. E analisando os fatos, você vai entender as razões desse afastamento. Talvez a falta de reciprocidade. E a partir daí, você compreendendo e principalmente aceitando, lembrando que aceitar não é gostar, não é concordar, não é verdade? Aceitar é aceitar. Coisas é tema para outro vídeo. Mas aceitar que você gostava muito mais daquela pessoa do que aquela pessoa gostava de você. Você investia muito mais tempo e energia com aquela pessoa do que aquela pessoa investia em você. E isso faz a gente compreender um pouquinho o porquê de vocês não estarem mais juntos, mesmo você movendo mares e terras para estar com aquela pessoa. E aí, quando para e analiso todos esses fatos e analiso a pessoa, eu começo a não querer esquecê-la. Eu começo a querer superar. E o que me ajuda a superar um afastamento, um término, uma sensação de rejeição, o que, Aline? O que me ajuda a passar por esse momento com um pouquinho menos de dificuldade? O que me ajuda a superar? Vamos lá. Quando eu aceito esse rompimento, não é gostar, quando eu aceito esse rompimento, e quando eu vou focando mais em mim, quando meu olhar está o tempo inteiro naquela pessoa, está focando na outra pessoa, eu já levanto da cama, eu já acordo querendo stalkear a outra pessoa, mexendo em todas as redes sociais da outra pessoa. Vou dormir pensando naquela pessoa, em tudo que vocês viveram, relendo mensagens, vendo fotos, ou então buscando pior, né? Buscando estratégias para sensibilizar a outra parte, né? Isso só faz com que a gente perca mais a dignidade. Dói falar isso, mas é verdade. E vai se afundando mais nesse sentimento de rejeição, esse sentimento de tristeza, de dor, de agonia. E o pior, vai cada vez mais desfocando de si mesmo e se afundando no mundo daquela pessoa, no mundo do outro. Querendo, de qualquer forma, encontrar razões porque a outra pessoa fez isso, porque a outra pessoa fez aquilo, porque a outra pessoa deixou de fazer isso, preferiu aquilo, tal e tal. E olha só, quando você para com isso tudo e vai voltando para si, você vai criando novas escalas de prioridades em sua vida. Põe uma coisa aí nessa sua cabecinha oca. Põe uma coisa aí. O nosso cérebro tem um mecanismo, uma forma de funcionar muito específica dele. Que se a gente se atentar, estiver bem atento ali, a gente consegue dar umas dribladinhas nesses pensamentos obsessivos que a gente tem por aquela pessoa. Por exemplo, vamos lá. Se você não consegue tirar... Eita, telefone. Se você não consegue tirar a pessoa da cabeça, se você já acorda pensando naquela pessoa, se você vai dormir pensando naquela pessoa, se você não consegue trabalhar porque tá pensando naquela pessoa, e isso está te perturbando horrores, você já não consegue render mais na sua vida pessoal, comece a colocar outras atividades em sua vida. Mas, Aline, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Minha vida não tem sentido. Eu não quero fazer outra coisa que não seja junto com aquela pessoa. Eu sei que muitas vezes, quando a gente se separa, quando a gente termina um relacionamento,
É doído, falta vontade, falta ânimo, falta energia, falta vontade para absolutamente tudo. Inclusive, se isso ficar muito grave em você, se isso não passar com o tempo, é necessário você buscar um especialista, tá? Isso é fundamental. Mas no mais, né, no geral, se tratando de uma fase transitória, tente se ajudar. Talvez esteja ainda muito recente, né? Tá tudo ainda muito na carne viva, tá muito ainda bem agora. Até o movimento de levantar da cama, de escovar os dentes, tomar um banho, comer alguma comidinha, tá extremamente difícil. Eu sei. Mas depois que você começa a fazer esses movimentos básicos de novo, começa a engatinhar novamente, né? Retomar a sua vida, fazer essas pequenas coisas que dá, você começa a colocar outras atividades em sua vida. Começa a implantar outras coisas em sua vida. Mas sem se cobrar. Sem a cobrança excessiva. É o que dá para fazer hoje. É o famoso o que temos para hoje. E é exatamente isso. É o famoso o que temos para hoje. Ah, Aline, hoje foi possível ligar para minha mãe, ligar para minha amiga, bater um papo. Ah, hoje eu consegui ir no supermercado. Hoje eu consegui dar uma volta com o meu cachorrinho, com o meu gato. Hoje eu consegui ir tomar um sorvete. Não sei. Ah, hoje foi possível arrumar o guarda-roupa, arrumar minha casa. Hoje foi possível ler um livro. O que tem para hoje? O que você consegue fazer? Sem falar, eu tenho. E aos poucos você vai conseguindo colocar outras atividades em sua vida. Você vai perceber que quanto mais você desvia a atenção daquela pessoa, o pensamento sobre aquela pessoa vai ficando cada vez menor, vai diminuindo e vai enfraquecendo. Não vai ficando mais latente como estava há alguns dias, há alguns meses atrás. Mas a Aline tá super forte. Eu penso nele, nela o tempo todinho. Olha só. Quando essa pessoa decidiu não estar mais com você, e essa pessoa continua tomando todos os seus pensamentos, seja 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos, sim, tem pessoas que passam 5 anos nessa luta, nessa agonia, né? Você tem que pensar o seguinte: não adianta absolutamente nada a pessoa não estar fisicamente, né, com você, na sua vida, se você pensa nela o tempo todo. Se todos os seus pensamentos são voltados para aquela pessoa. Se você continua vendo foto, stalkeando, falando dela para as pessoas, lendo conversas antigas, alimentando lembranças, procurando saber por meio de terceiros, criando perfil fake, meu Deus. Manda a amiga investigar, querendo receber prints. Tá o tempo todo se atualizando sobre aquela pessoa. Definitivamente não importa se ela não está fisicamente com você. Sabe por quê? Porque você reservou para essa pessoa um pedestal na sua mente. Um pedestal na sua vida. Você criou, você santificou essa pessoa na sua vida. E o que tem que fazer então, Aline? Ir tirando tijolinho por tijolinho, até esse pedestal desmoronar. Essa pessoa já se tornou um vício na sua vida. Então vamos começar devagarinho. Nenhum vício é tirado de uma vez só. Quem me conhece, eu sou contra o tratamento de choque. Pare de falar dessas pessoas para os seus amigos que, aliás, já devem estar por aqui. Não aguentam mais ouvir você falando dessa pessoa que não está nem aí para você. Vai parando aos poucos de stalkear. Vai parando aos poucos de ler mensagens. E cada vez que você perceber que você conseguiu fazer um pouquinho menos, comemore. Comemore de verdade. Nossa, hoje eu consegui. E isso vai te dando força para continuar. Como eu posso ser tão enlouquecida com alguém que já deixou claro que não quer estar comigo? Ou que não gosta de mim da mesma forma? Ou que tem dúvida se realmente quer uma relação ou não comigo? Para e pensa, observe se é justo com você mesmo. A pessoa tá lá,
no topo de prioridade da pirâmide da sua vida. Tem a pirâmide, você colocou a pessoa lá em cima. No topo de prioridade. E eu sinto de dizer que nem na base da pirâmide dessa pessoa você tá. Volta a pensar comigo. É justo? Não, né? Claro que não. Aline, mas dói tanto esse processo. Claro! Claro! Processo de ressignificação dói mesmo. Dói horrores, eu sei. Mas pode confiar em mim, pode ter certeza que dói infinitamente mais ficar o tempo inteiro se suplicando, se humilhando por migalhas de amor, por migalhas de atenção. E colocando no pedestal da sua vida alguém que não merece nenhuma banquetinha. Como que você vai colocar lá em cima do pedestal alguém que não merece nenhum banquinho? Não é verdade? Vamos começar a analisar como a gente posiciona o nosso posicionamento com as pessoas e quem a gente está priorizando na nossa vida. Na escala de prioridades da nossa vida, quem que você colocou no topo? Pensa aí, mas seja muito honesto. O processo de ressignificação começa com a honestidade com você mesmo. Quem aí, tá? Você está colocando lá em cima, no topo da sua vida. Será que é essa pessoa? Vou te contar uma coisa. Muito realzão mesmo, de verdade. Tá sentada? Quando a gente se ama, a gente não se encaixa em corações vazios ou em corações duvidosos. Quando a gente se ama, a gente se incomoda com pessoas que não respeitem e que não enxerguem o valor que a gente tem. Quando a gente se ama, a gente se cansa das coisas. E a gente tem até uma espécie de ranço, né? Daquelas pessoas que tentam nos tratar de uma forma que a gente sabe que não merece ser tratado, porque a gente sabe o nosso valor quando a gente se ama. A gente tem até uma preguiça imensa daquelas pessoas que não têm reciprocidade, que não correspondem, que nos deixam de lado. De pessoas que tentam fazer joguinhos emocionais com a gente, com os nossos sentimentos. Aliás, quando a gente se ama, quando a gente esbarra com algum jogador emocional por aí em nossa vida, a gente olha bem para aquela pessoa e fala: olha só, pega esse tabuleiro, pega esse joguinho aí, fica com você porque eu tô fora. Desgaste de tempo, de energia, de amor. Quando a gente se ama, a gente se atrai por quem nos ama e nos valoriza da mesma forma. Quando a gente vê que tem algum tipo de reciprocidade naquele relacionamento. Quando a gente se ama, a gente consegue ser tranquilos, sem ao menos se relacionar com outra pessoa. A gente não depende de ter uma relação amorosa para justificar a nossa vida, para justificar a nossa felicidade. A gente não é dependente de uma relação para justificar, porque a gente consegue encontrar felicidade e prazer com a nossa própria companhia. Até a próxima, meus amores.